Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV e também no ndplay.com.br. Vamos falar nesse bloco, começar falando da Série A, mas antes, uma informação que chegou agora. O programa ao vivo é assim, da Série B. Ian Cel, tem gente que pode estar, que vai deixar o Avaí. Do Avaí, artilheiro do Avaí na temporada, deve estar se despedindo agora contra o Amazonas, amanhã de manhã na ressacada, o último jogo dele pelo Avaí. O Poveda, inclusive, postou uma imagem no Instagram dele, um stories, com a frase The Last Dance, fazendo referência à série do Michael Jordan, enfim. Última partida do Poveda que ano passado não foi tão bem pelo Avaí, conseguiu ir melhor esse ano, foi artilheiro do Campeonato Catarinense. É uma lacuna que fica no elenco, mas Wagner Love já está vindo aí para preencher. O Avaí teve que agir rápido no mercado, né? O Poveda também, o salário que ganhava não era tão baixo, então o Avaí teria que se acertar com o clube português, que é detentor dos direitos federativos do Poveda. Optou pela saída do jogador, já fez a reposição. Wagner Love chega em Florianópolis nessa segunda-feira e deve ser apresentado no Avaí já nos próximos dias. E o negócio ali ficou histórico, né? O Poveda na foto fazendo um coraçãozinho e Wagner Love está chegando. Vamos falar de Série A? Renato, a gente começou o programa falando um pouquinho desse jogo, do que foi o São Paulo contra o Criciúma, mas já ficou no passado, né? O torcedor do Tigre já foca no domingo. Ficou no passado, mas deixou uma herança, né? Que são duas ausências aí para o Tencati administrar o seu time. Ele tem duas ausências, Marquinhos Gabriel tomou o terceiro cartão amarelo. Pelo que vem produzindo, se o Mateuzinho tiver condição, Marquinhos Gabriel hoje é reserva. Todo mundo estranhou que ele entrou jogando contra o São Paulo. E o Tencati explicou que o Mateuzinho, que seguiu com a delegação, estava numa situação muito difícil, de se jogasse podia agravar a sua situação e ficar fora dos próximos jogos, e por isso jogou o Marquinhos Gabriel. Mas o outro, que tomou o segundo amarelo, o Ronald, que faz aquela falta ali que se origina o gol, esse vai fazer muita falta. É um volante, aquele volante formiguinha que corre muito, se movimenta. Contra o Botafogo, por exemplo, ele fez o cruzamento como se fosse um ponta-direita para o Barreto entrar e fazer o gol. Então, esses dois jogadores estão fora, suspensos pelo terceiro amarelo. Em contrapartida, o zagueiro Tobias Figueiredo cumpriu o seu jogo de suspensão em São Paulo, no Morumbi contra o São Paulo, e fica à disposição, volta. Então, o Jonathan deixou o campo no intervalo de jogo. Tencati disse que teve que fazer alteração por uma questão de médica, e ele voltou com gelo na perna, na coxa. Então deve estar fora, deve jogar o Claudinho na direita. Então deve ser Claudinho, Rodrigo, tem o Tobias Figueiredo de volta e o Marcelo Hermes. Aí o meio é que é o problema, né? Porque são dois volantes, o Newton volta de suspensão. O Newton não. Newton, o Barreto, e aí a questão, se jogar o Mateuzinho, é Mateuzinho mais um. No caso, o Igor Meritão, que é da posição, né? Agora, se o Mateuzinho não tiver condição, aí o Tencati pode fazer uma dobra, jogar o Marcelo Hermes lá para frente, fazer um time com 3 atacantes, coisa que eu particularmente não acredito. A opção seria aí, para entrar no meio, o Felipe Matheus, que entrou lá no Morumbi aos 25 do segundo tempo. Só que o próprio Felipe, na entrevista que deu à Rádio Eldorado no pós-jogo, diz que ainda sente um certo desconforto, dor quando bate na bola, que não está pronto para entrar jogando. Então, deve ser esse meio campo aí, com o Éder e com o Bolassi na frente, se o Bolassi tiver condição de jogo, porque ele não viajou para São Paulo, ficou tratando. Se não jogar o Bolassi, joga o Arthur Caíque ali. A imagem que rodou as redes sociais aqui foi o Bolassi fazendo tratamento na posterior da coxa. Não sei se vai ser possível tempo para recuperar. Se não for, Arthur Caíque, que inclusive foi o artilheiro do Criciúma com 3 gols nos últimos jogos, deve aparecer ali. Então é um Criciúma com muita dificuldade para o Tencati montar o time em virtude de lesões e suspensões, além do zagueiro Wilker Angel, que deve ser vindo à sua seleção, a seleção venezuelana, e é um desfalque sensível. Vamos dar uma olhadinha, todo mundo junto aí na tabela de classificação da Série A, procurar por onde anda o Criciúma após a rodada do meio da semana. O Criciúma fica numa posição ali de quase meio da tabela, né? Mais próximo do meio da tabela do que da parte de baixo. O Flamengo lidera com 24 pontos, o Bahia também tem 24, o Botafogo 23 e o Palmeiras também 23 pontos, os 4 primeiros. Depois tem Cruzeiro com 20, Atlético com H, que é lá do Paraná, com 19,
São Paulo com 18, Red Bull Bragantino também 18, depois a turma do 17, né? Internacional, Atlético Mineiro e Fortaleza já abrindo a página 2, o Juventude tem 16. Daí tem o Criciúma na 13ª posição e olha só como é importante esse jogo, né? Porque mesmo com a vitória ele não consegue subir, fica na 13ª posição, lembrando que o Criciúma tem jogos a menos ainda, né? Cuiabá tem 12, Vitória tem 12, o Vasco tem 10, o Atlético Goianiense também tem 10, mas daí já está dentro da zona vermelha. Corinthians com 9, Grêmio com 7, Fluminense com 6 pontos. E assisti a coletiva do Marcão, né, no meio da semana, o técnico está substituindo aí o Diniz, era auxiliar, passou para interino e estava desanimado, o Marcão estava bem triste na entrevista. Renato, como a gente sabe, temos muitos irmãos gaúchos aqui no estado de Santa Catarina, então esse jogo de amanhã, Criciúma, que já costuma lotar a sua parte da arquibancada, sua parcela da arquibancada, e mais o gaúcho que vai com certeza acompanhar o Colorado, teremos casa cheia? Ah, sem dúvida alguma, Marcelo. O torcedor pode falar, mas Renato, no jogo de meio de semana, Inter e Atlético Mineiro, deu 10 mil pessoas. Vamos lembrar o seguinte, primeiro, o Atlético Mineiro não tem torcida aqui em virtude da distância para Minas e tudo mais, então veio pouca gente. E o torcedor do Internacional, o jogo era 9h30 da noite, no meio de semana, então, e o Internacional tinha jogado já 2 semanas atrás aqui em Criciúma e tinha jogado na semana anterior contra o Corinthians aí em Florianópolis. Então, perdeu-se aquele interesse em ver. Agora o cenário é diferente. A grande parte do estádio vai estar ocupada por torcedores do Criciúma. E apenas 1.900 ingressos para o torcedor do Internacional, sem dúvida alguma, que irão ocupar. A preocupação para amanhã, meu caro Marcelo, eu não sei se o senhor gosta de frio, a previsão aqui é mínima de 2 graus no domingo. Quê? Então, apesar do tempo estar seco, estar bonito, 2 graus, 18 e 30, vamos combinar que é uma temperatura agradável, não para ir em campo de futebol, né? Mas o estádio vai estar ali com 17, 18 mil pessoas, sem dúvida alguma. Legal. Até pela importância do jogo, né? O Criciúma, como você falou ali, mesmo vencendo, ele não sobe de posição. Mas a briga, eu sempre digo aqui, não é se está em 13º, 12º, 14º, 9º, é fazer 45 pontos. E para fazer 45 pontos, quanto mais você passar de 22 no primeiro turno, o segundo turno, que aí os times grandes entram com as contratações, janela internacional, aquela coisa toda, abertura de janela, se reforçam e os menores não conseguem fazer isso. E o Criciúma está nesse grupo. Então, quanto maior o número de pontos somar no primeiro turno, você vai sofrer menos no segundo turno. Legal. Vamos botar todo mundo nesse papo de Série A. Você de casa pode participar também no 991914706. A produção está recebendo as mensagens e enviando, né? Reenviando aqui para o meu telefone para eu estar lendo durante o programa. Eu não sei se a gente tem condições de colocar a tabela de novo. Eu quero fazer uma pergunta para o Ian, mas queria dar uma olhadinha na tabela. Olha só. É claro, quando você vê um Flamengo com 24 e um Fluminense com 6 pontos, o abismo é grande. Mas quando você olha ali que até a 12ª posição tem 16, uma vitória vai para 19 ali, né? O Juventude, no caso. O Criciúma também está um pouquinho para trás. Tá embolado, cara, mas a tendência é logo, Botafogo, Flamengo, Bahia, o Palmeiras, que é muito forte, desgarrarem ali do grupo do 5º para baixo, né? Acho que é o natural, Mancha, porque a gente pega os 4 times que estão no G4 hoje, o Cruzeiro também vem muito bem embalado, e o Cruzeiro se reforçou muito. Agora, para a janela de meio de ano, o Cruzeiro deve, inclusive, incomodar ali pelas cabeças. Porque, acabando a Copa América, principalmente, você tem Flamengo, Palmeiras, enfim, o próprio Botafogo, voltando, jogadores selecionáveis, vão voltar a ter time completo, contudo, ter Copa do Brasil e vão ter Libertadores no meio do caminho. É por isso que eu acho que o próprio Bahia, nesse quesito, pode surpreender. O Bahia não tem Libertadores e o Bahia vem jogado muito bem. Eu vi alguns jogos do Bahia, fiquei muito surpreso positivamente pelo trabalho que faz o Rogério Ceni. Meio campo muito coeso ali, com Carlos Alexandre, Jean Lucas, o Everton Ribeiro e o Cauli. Muita movimentação, troca de passes. Assisti o jogo deles contra o Flamengo na semana passada. Não mereciam ter perdido, inclusive. Competiram no Maracanã, embora o Flamengo esteja muito desfalcado, mas o time competiu muito bem no Maracanã. E acho sim que deve brigar lá em cima até o final da competição. Legal. Cacá Oliveira, quando você olha essa tabela ali com a zona vermelha recheada de grandes times,
O que mais te chama a atenção? É a parte de baixo ou a parte de cima? Bahia, acho que já era esperado, né? Flamengo, Botafogo e Palmeiras liderarem. Acho que o Bahia é até candidato a ser o Fortaleza daquele primeiro trabalho do Vojvoda, que também surpreendeu e ficou entre os primeiros desde o início do campeonato, né? Agora, da parte de baixo, Mancha, acho que a grande preocupação do Criciúma e do torcedor do Criciúma é quem é que vai cair. Porque para salvar o Criciúma tem que cair 4. Vai cair quem? O Atlético Goianiense? Talvez. O Vitória tem a mesma pontuação do Criciúma. O Cuiabá também. O Cuiabá vem numa recuperação bem impressionante nos últimos anos. E a turma de times grandes ali, Fluminense, poxa, é o atual campeão da Libertadores, né? Quem diria? Mas também fez contratações, acho que erradas. Tem um time bem experiente, envelhecido, né? E o Diniz já não serve mais, trocou. O Marcão decepcionado, triste. Então, o Fluminense precisa de ânimo, né? Para reagir. O Grêmio tem jogos a menos, né? Mas a gente sabe da dificuldade que vai ser para o Grêmio. Corinthians em crise, Vasco em crise. Mas time grande ali embaixo é ruim porque a gente sabe que tem potencial para recuperar, né? E a conta do Criciúma tem que ser quais são aí no meu lugar. E é difícil prever, né? Porque os times grandes em crise são candidatos e quem subiu da Série B também sempre é candidato, né? Então, Atlético Goianiense, Vitória, o Cuiabá já vem há alguns anos de Série A também, mas é a parte mais embolada e acho que é o que surpreende. Na ponta, Flamengo, Botafogo e Palmeiras acho que brigam pelo campeonato. Embaixo, tem muita gente aí se preocupando contra o rebaixamento. O Juventude já tem 16 pontos, Fortaleza já tem 17. Então, essa acho que vai ser a parte mais legal do campeonato, que é mais gente brigando por algum objetivo, que será a permanência. Legal. Badá, pra gente terminar o Papo Série A, perguntar pra você que já viveu as alegrias, né, da elite do futebol nacional e também a preocupação, a tristeza quando a Chape caiu, né, que estava ali naquela zona perigosa. E o mais complicado, né, a equação, ela é... A matemática, ela é simples, né? Não dá pra não pontuar, passar muitas rodadas sem pontuar, que o buraco fica tão fundo que depois não dá para sair mais. Chega lá faltando 10 jogos, não venceu durante os outros 20 e tantos jogos. Não vai conseguir vencer os 10 seguidos, né? Porque daí, Mancha, começa a pressão muito grande. Eu concordo com o Kaká. Se você olhar ali a tabela, eu acho que Fluminense, Grêmio, Corinthians tem potencial para crescer. O Grêmio não está jogando em casa, tem 2 jogos a menos. O Fluminense, o torcedor chamou o Fluminense de time sem vergonha, né, no jogo passado. Foi uma derrota inesperada para o Vitória, com um gol do Janderson no finalzinho do jogo. E o torcedor gritando time sem vergonha para o time que outro dia foi campeão da Recopa Sul-Americana e da Libertadores. O Grêmio é só desculpa e choro do Renato Gaúcho. Agora vai voltar a jogar em casa? Não, vai jogar em Caxias. Vamos ver se vai reagir. E o Corinthians, meu filho, é bomba. É bomba no centro de treinamentos. É invasão à sala do presidente e assim por diante. Mas eu acho que eles têm, tecnicamente, possibilidade de crescimento e de contratações. Eu acho que Corinthians, Grêmio, principalmente, vão contratar. Então, ali tá com possibilidade de mudar, eu acho, essa parte de trás. Agora, a parte de cima começa a se encaminhar bem. Principalmente com Flamengo, Botafogo, Palmeiras. O Bahia, a gente sabe lá que é o Grupo City que está comandando, está colocando dinheiro. Cruzeiro, o homem lá que comprou lá o Pedrinho, aquele está abrindo o cofre, está contratando quem aparece na frente. Aí o Atlético Paranaense estava indo bem, mas daí deu aquela crise com o Cuca, caiu. O São Paulo deu uma melhoradinha agora, ganhou, assistiu o jogo contra o Criciúma, fez 2-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, o Criciúma teve chance até para empatar o jogo. Além de descontar, teve uma bola que o zagueiro tirou em cima da linha. Red Bull Bragantino, esse aí não. Esse aí não tem invasão do aeroporto, esse aí não tem invasão de centro de treinamentos, isso aí não tem pressão de torcida, tá ali, se tiver em 8º, se tiver em 4º, se tiver em 15º, para eles não muda nada. O Internacional, que eu esperava mais, tem um baita elenco, mas até agora não... Quando sair a escalação do Inter contra o Criciúma, a gente vai dizer, meu Deus do céu, mas que baita time, que baita elenco tem o Internacional. Vai patrolar, mas não patrola. Foi assim contra o Atlético Mineiro. Assistiu o jogo também, porque a única coisa que eu fiz essa semana foi ficar em casa assistindo o jogo. E o Inter foi melhor do que o Atlético Mineiro o jogo inteiro. E aí toma um gol 52 e perde o jogo. Então, tá tudo muito ainda prematuro, né? Mas eu acho que ali na parte de cima ali vai mudar pouco. Agora na parte de baixo, quero crer que
nas próximas rodadas aí, eu acho que podem haver mudanças nessa zona de rebaixamento aí. Legal. Vamos falar de Série B. Começamos com o Avaí. Goleiro César Augusto conversou com a imprensa. Fala, César! Sim, acho que a nossa filosofia é pensar jogo a jogo. Nós estamos focados ali agora na partida contra o Amazonas, sem pensar nesses 2 jogos que nós temos em casa, procurar pontuar, fazer o nosso dever, com o apoio da nossa torcida também é de extrema importância, porque quando eles vêm, quando a torcida vem em peso para poder ajudar, para poder incentivar, a gente ganha uma força a mais. Mas jogo a jogo, essa invencibilidade que nós estamos tendo aí de 10 partidas sem perder, estamos tratando da maneira mais humilde possível, sabendo que existem as fases boas e as fases ruins, procurar ter o pé no chão, firme, e jogo a jogo vencer para nós conquistarmos o nosso objetivo no final da temporada, porque se nós não conseguirmos, de nada adiantou essa invencibilidade. Aí, palavras do goleiro César Ian. Pergunta dupla, né? César chegou de mansinho, foi ficando. E sei que você não é apostador, mas quem apostaria que o Avaí ia ficar e vão arredondar essa conta 10 jogos sem perder na Série B após a chegada ali, né, com a chegada de Gilmar Dalpozo? Pois é, Mancha, impressiona. Impressiona muito porque o Avaí encaixou muito rápido com o Gilmar Dalpozo. Ele trocou o sistema de jogo, passou a jogar com 4 homens de meio campo, formou uma dupla de ataque ali que encaixou muito bem no primeiro momento ali com Garcês e Potker, daí ele trocou, colocou Poveda, colocou Igor, até tem esse encaixe. Agora vai ter mais uma ótima opção aí, que é o Wagner Love, mas impressiona, até mostrando aí os lances do jogo contra o América, impressionou a maturidade com que o Avaí encarou essa partida. O América, é muito difícil jogar lá, apesar de o estádio não estar cheio, talvez não ter aquela pressão de torcida. O América marcando alto, pressionando, jogando diante do seu torcedor. O Avaí saindo com bola no pé, tocando, os meias sempre oferecendo uma opção de passe. O Avaí faz o gol muito cedo, teve chance de fazer o segundo com o Garcês, teve chance de até construir um placar melhor e já ter saído líder lá de Belo Horizonte. Mas acabou vacilando, tomando gol de pênalti. Segundo tempo é uma coisa que o Avaí ainda precisa melhorar. Sempre que o Avaí encara um time que está jogando num bloco mais baixo, tem dificuldades. Foi assim contra a Chapecoense, foi assim no segundo tempo contra o América. É nesse ponto que o Dalpozo precisa melhorar. Essa entrada no último terço, criar ali movimentações. A gente sabe que no terço final, até o Guardiola diz que é mais com os jogadores, mas é um trabalho ali que o Dalpozo precisa focar. Inclusive amanhã contra o Amazonas na ressacada, deve encontrar um time aí marcando mais baixo, apostando em contra-ataques, apostando em muita bola para o Jô, para o Sassá, que devem ser o centroavante aí do Amazonas. Mas o trabalho até aqui muito positivo, muito positivo. Pelo contexto do ano, a gente não imaginava que fosse chegar a isso. Legal. Só fazer uma pergunta para o Badá. O Badá já vai entrar no papo chapecoense daqui a pouquinho, mas em relação ao jogo do Avaí amanhã, não dá para agradar, né? Não dá para agradar todo mundo. É às 11 horas da manhã. Um horário que para muita gente... Eu gosto, acho legal, o cara vai lá, trabalha, 2 horas está em casa já para curtir um restinho de domingo com a família e tal. Mas os jogadores não gostam. Inclusive o técnico Carille uma vez falou que quando o jogo é às 11 horas, o jogador, né, a comissão técnica, ele monta uma programação que o cara às 8 da manhã tem que comer proteína, um frango, né? O que o nutricionista passou lá, carne moída com macarrão, ele falou na época. Quem nunca, domingo pela manhã, já não pegou aquela pizza da sexta ou do sábado, geladinha, e comeu de boa, Badá? Vão reclamar disso. Mas eu também pensava assim, Mancha. Eu também pensava, isso aí é frescura, jogar futebol às 11 horas. Mas uma vez daí eu conversei, sabe com quem? Anderson Paixão. E aí dispensa comentários, né, cara? Anderson Paixão que explicou exatamente isso. Da questão do atleta acordar, de fazer as refeições, o metabolismo do atleta. Então, né, às vezes é muito calor, amanhã não, amanhã vai estar até frio, vai estar até bom para jogar. Mas, segundo os fisiologistas, preparadores físicos, isso aí interfere e não é o horário ideal. Eu, particularmente, não gosto. Domingo é dia de você fazer um almoço com a família e tal, né? Mas não curto muito esse horário das 11 horas. Mas assisti também o jogo contra o Avaí.
do Avaí contra o América. Durante o jogo eu pensei, o Avaí está perdendo 2 pontos. Está deixando escapar a oportunidade de assumir a liderança. Depois o Gilmar Dalpozo, que explicou que os jogadores tiveram um problema de intoxicação alimentar e que não renderam tudo que poderia. Aí até me convenci. Porque em termos de jogo, em termos de volume de jogo, o América com o jogador expulso no primeiro tempo, o jogo estava na mão do Avaí. O Avaí poderia ter vencido, mas aí a justificativa foi essa, de que os jogadores sentiram no segundo tempo e por isso que caiu um pouco de produção. Mas que joguinho bom para o Avaí ganhar do América e assumir a liderança, hein? E amanhã será uma surpresa muito grande se não cuidar, se não superar o Amazonas. Eu acho que o Avaí tem todas as condições de amanhã somar mais 3 pontos dentro de casa. Legal, vamos botar a escalação aí que a nossa produção preparou, analisou, buscou as informações, quem estava disponível, quem não estava, quem jogou, quem segue jogando e tá aí, ó. César Augusto no gol, o Jonathan Costa e o Gustavo Vilar formando a dupla de zaga. Na direita o Marcos Vinícius, que costuma arregaçar, puxar o calção um pouquinho para cima. E na esquerda o Mário Sérgio. William Maranhão, João Paulo e Giovani ali no meio campo com o Garcês e Igor com a camisa 7 no ataque. É isso, Ian? A única dúvida é ali no setor... Eu não li o Judson. O Judson na proteção ali, ó, 93. O Judson volta, o Zé Ricardo tá suspenso. E na zaga a dúvida é porque o Thiago Panhussá volta agora também. Estava suspenso, volta agora. Ele vinha sendo titular, possivelmente volta no lugar do Jonathan Costa para formar a dupla titular ali com o Gustavo Vilar. Tá certo. Fazer o seguinte, vamos falar com o Eduardo Florão, outro titular aqui do Clube da Bola, que acompanhou de pertinho aí a semana da Chape, que só joga segunda-feira contra o Santos. Fala, Florão. Oi, Mancha, um abraço para você, um abraço ao pessoal ligado com a gente aqui no nosso Clube da Bola. Chapecoense entra em campo só na segunda-feira contra o Santos fora de casa. Serão 2 jogos longe do torcedor, onde a Chape não tem ido muito bem, dentro de casa não tem ido bem, tá tendo um desempenho melhor quando joga longe da Arena Condá. E esses 2 jogos são considerados muito difíceis, porque Santos e Goiás fazem boa Série B, estão na parte de cima da classificação, mas mesmo assim a Chapecoense está confiante de que pode somar pontos contra estes 2 clubes. Para esse duelo contra o Santos na segunda-feira, a Chapecoense não conta com Tarik e também com Auremir, uma dupla de volantes. Por outro lado, tem o retorno do lateral direito Marcelinho e tem também o retorno do volante Foguinho. E justamente o Foguinho falou sobre esse duelo da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, se nós formos a Santos e nós não competirmos com a qualidade que tem o Santos, nós não sermos, de certa forma, agressivo, mas digo num quesito leal, de disputar palmo a palmo com o Santos, a probabilidade é que a gente vá a Santos e perca o jogo. Então a gente precisa entender que a gente tem que ir a Santos e duelar com o Santos da melhor maneira possível, que é o DNA da Chapecoense e é o que o torcedor espera da gente. Tá aí o Foguinho, que deve voltar a ser titular da Chapecoense nessa Série B do Campeonato Brasileiro, vem sendo peça importante do técnico Humberto Louser e é uma das mudanças aí previstas para esse jogo. A Chape também trabalha para ter o atacante, o centroavante, o Mário Sérgio, de novo no jogo contra o Santos. Ele está recuperado de lesão, ele teve um rompimento no tendão do pé, do tornozelo, e a Chapecoense trabalha para ter ele de volta. Ele já está liberado, né, já não sente dores, mas tem essa questão da recuperação física também, do quanto ele pode aguentar nesse jogo contra o Santos. Se a Chapecoense entender que ele não vai ter essa possibilidade de aguentar fisicamente o jogo, vai segurar para tê-lo no jogo contra o Goiás, que é na próxima rodada da Série B. Mancha, volto contigo. Legal, Florão, obrigado pelas informações. Badal, o Foguinho ali, falou pouco, mas falou bem, né? Isso aí, tem que encarar o Santos, não for lá para jogar, nem vamos então. Temos que encarar o Santos e voltar com os pontos. Santos, que apesar de ainda estar, né, na parte de cima da tabela, começou com tudo e deu um choque de realidade. Viu como é que é a Série B, né, Badá? Das últimas 6 partidas, o Santos ganhou apenas 1. Li matéria sobre o Santos essa semana, o Fábio Carilli não está tão tranquilo assim lá no comando do Santos. A multa dele de rescisão é de R$2 milhões. Vida de técnico é bom, né, cara? Mas enfim, Chapecoense vai bem fora de casa. Dos 14 pontos que tem, somou 8 fora. O problema da Chapecoense é em casa. Em casa, de 6 jogos, tem 6 pontos conquistados. E principalmente esses últimos 2 jogos aí, me faz 3 pontos contra o Operário e contra Paysandu. Me faz 4 pontinhos. Não precisa me fazer 6, mas me faz 4 pelo menos. 3 então. 3 ou 2.
2, que seja 2, mas não fizeram nenhum. Não fizeram nenhum ponto. Daí, pô, aí agora tá ali tá no bico do Tuiuiu, tá para entrar pra zona de rebaixamento. Aí pega o Santos agora e depois o Goiás fora. Então a gente tem que ter a esperança de que, eu não sei, cara, parece que esse time da Chapecoense parece que treme quando joga em casa diante do torcedor. Aí tem muita gente reclamando, gente internamente ali no Chapecoense, mas o jogador entra para aquecer, já tem torcedor vaiando, o que é uma verdade. E eu acho que isso aí é tudo que, meio que tudo quanto é lugar. Mas parece que o time não se sente muito à vontade jogando em casa. Quem sabe fora, longe, contra o Santos, onde a Chapecoense nunca ganhou, possa surpreender. Mas o problema é dentro de casa. Chapecoense precisa resgatar sua força dentro da Arena Condá se quiser ter vida tranquila nesta Série B. Legal. A gente vai falar de continuar falando do Brusque, tem sonora do Brusque, o Kaká vai participar, mas essa parte final do comentário do Badá, né? A Chapecoense precisa resgatar ali a sua força dentro de casa. Vou passar pro Renato Semensati. O Criciúma fez isso, né, Renato? Naquele momento de Série B, de Série C, de segundona catarinense, ele fez o chamado, o torcedor veio, abraçou e o mais importante, eu acho, quando eu vejo o Criciúma em campo, ficou. Não foi, naquele momento estava junto, depois cada um foi pro seu lado. Não, o chamado funcionou e o torcedor ficou, né? Porque eu já vi a Arena Condá fervendo, os times tinham receio de jogar lá dentro. Realmente aquela força tem que voltar e o Criciúma é um grande exemplo, não para Santa Catarina, para o futebol, né? De chamar o torcedor, ele retornar para a arquibancada e permanecer, né, Renato? Marcelo, concordo contigo em gênero, número e grau. Agora, no Brasil, o torcedor gosta do time quando tá ganhando. Uhum. A gente tem que pegar o torcedor brasileiro, ele é diferente, por exemplo, o Badá, que recentemente virou fã de NBA, eu não sabia. Você assiste um jogo da NBA, aquele time, aquela franquia muda de estado, muda de cidade, né? Muda de cidade. E o torcedor daquela cidade, ele vai lá e torce pro time como se ele tivesse nascido desde criancinha lá. Então ele torce pra cidade. Independente do nome, representou a cidade dele, ele vai lá e torce o tempo inteiro, ele lota o ginásio. O torcedor brasileiro não. Ele vai para o estádio e se o time dele não ganhar, ele vaia. Ele reclama. Nós não tivemos aqui, no jogo contra o Botafogo, o Tencate virou no momento do segundo gol contra o Botafogo e deu de dedo no torcedor. Era um torcedor que incomodava ele, e o Tencate se sentiu incomodado. Em vez de comemorar o gol contra o Botafogo, ele fez esta reclamação dele também para com o torcedor. Então o torcedor brasileiro, ele gosta de quem está ganhando. E faz tempo que a Chapecoense não está ganhando. Esse caldeirão que você falou era daquela Chapecoense lá, do Maurinho, do presidente Sandro, aquela Chapecoense que ganhava de Kleber Santana e tudo mais. Aí o torcedor vai e empurra e faz coisa. E aqui em Criciúma está acontecendo tudo isso porque está tendo resultado dentro de campo. O Criciúma é bicampeão estadual, está na Série A do Campeonato Brasileiro, porque se perder 3 ou 4 na Série A, meu amigo, o torcedor também torce o nariz. O torcedor brasileiro, ele não gosta do time, ele gosta de ganhar. E se o time dele não está ganhando, ele fica bravo. E também tem o seguinte, jogador de futebol, quando assume a função, sabe que está ali dentro para ser avaiado e para ser aplaudido. Não pode reclamar não, tem que jogar bola, não pode ter medo de ir para a arena não. Tá certo. Voltamos para a Série B, falar do Brusque com o Kaká, mas antes o Everton Alemão, essa semana atendeu a imprensa, falou um pouquinho desse momento, da parceria com o Wallace e da sequência do Brusque na Série B. Fala, Alemão. Boa tarde, fico feliz, a gente está trabalhando forte para quando tiver a oportunidade poder aproveitar e ajudar a equipe, então fico feliz com a sequência, acredito que a gente está vindo numa batida boa, mas ainda vamos ter que trabalhar muito mais para sair dessa situação que a gente está. A preparação está sendo muito boa. Também sei que a gente vai chegar preparado para fazer uma grande partida. A gente precisa da vitória. A gente precisa pontuar, né? Fazer os 3 pontos para sair dessa zona que a gente não quer estar. E eu acho que a gente não merece estar ali. Com certeza a gente já se conhece. O Wallace e eu já jogamos bastante jogos juntos, então a gente já tem um entrosamento bom também. Assim como com os outros zagueiros, a gente já conhece também. Então, fico feliz aí tá podendo voltar à equipe, podendo ajudar o Brusque dentro de campo. Legal, palavras do Everton Alemão, zagueiro do Brusque. A gente vai para Itajaí conversar com o Kaká Oliveira. Jogo perigoso amanhã, né, Kaká? O tal do confronto direto? Segunda.
Segunda mancha. O CRB em Alagoas, né? Sim, confronto direto. O CRB, inclusive, está na frente do Brusque na classificação, mas é a chance do Brusque continuar esse processo de reação. Essa entrevista do Everton Alemão é bem legal, foi lá no Augusto Bauer, onde o Brusque tem feito alguns treinos também, né? A gente já vê o estádio quase pronto. Brusque, agora imagens do treino lá no Augusto Bauer, né? Então, expectativa do Brusque ainda trabalha com a data do jogo com o Paysandu para voltar ao Gigantinho, né? O Brusque ainda não jogou em casa nessa temporada, tem jogado no Gigantão e também jogou em Balneário Camboriú o Campeonato Catarinense. Então, é a chance do Brusque se reencontrar também com o bom caminho, né? E está trabalhando firme para isso. O técnico Luizinho pode repetir o time que empatou com o Ituano e fez um bom jogo. Eu falei no início do comentário, o Brusque está tendo desempenho, tem jogado bem e tem pecado em finalizações que poderiam ter rendido 4 pontos. Contra o Avaí, o Brusque poderia ter vencido e ainda teve um jogador a mais, né? O Avaí teve um expulso, o Brusque teve 10 minutos com um jogador a mais e não conseguiu aproveitar. E em Itu, ele também perde uma grande chance, o Erisson, a bola passa na frente, ele não consegue cabecear. Então foram 4 pontos que escaparam do Brusque, mas tem tido desempenho e com desempenho você fica mais próximo de conseguir os pontos, né? Com a chance de repetir o time também, hoje tem um treino à tarde e aí o Luizinho deve definir a equipe para Alagoas, mas o Brusque conseguiu recuperar a confiança, porque o Brusque era um time que perdia, e tanto que trocou de técnico, e quando troca de técnico espera-se uma melhora de ânimo também, né? E acho que o Luizinho pelo Luizinho, no momento, é um Brusque vivendo um momento mais legal. E sobre o Santos, interessante que o último grande jogo do Santos, grande resultado também, foi a goleada contra o Brusque, né? E já faz tanto tempo. Foi uma partida muito ruim do Brusque e talvez a melhor atuação do Santos na temporada, mas já faz tanto tempo que o Peixe nem no G4 está mais, né, e está sofrendo aí com a sequência negativa dos últimos jogos. E detalhe, o Badá chamou a atenção sobre a Chapecoense, sequência duríssima, né, com Santos e Goiás, e depois na Arena Condá recebe o Brusque, né, onde a Chapecoense está tendo muitas dificuldades e provavelmente um confronto direto também, os dois catarinenses brigando pela permanência. Legal, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação da Série B. Vamos dar uma olhadinha aí, tá na tela do Clube da Bola. América Mineiro é o líder, tem 22, mesma pontuação do Avaí, 22 pontos. O Operário do Paraná, o Fantasma, tem 21 e o Vila Nova tem 20, fechando aí o G4. Né? Se terminasse hoje a competição, esses seriam os times que subiriam para a Série A. Depois tem o Santos e o Sport com 19 pontos. Tem a turma do 18, Goiás, Coritiba, Mirassol e Novo Horizontino na 10ª posição, fechando a primeira página. Por enquanto, aí só um catarinense. Vamos para a página 2 lá, ó. Ceará tem 16, o Botafogo também tem 16, Ponte Preta com 15, o Amazonas, adversário do Avaí, amanhã tem 15 pontos, Paysandu tem 15 e a Chapecoense aparece ali no bico do Tuiuiu, foi isso que o Badá falou? Com 14 pontos da 16ª posição na porta, né, da zona perigosa, que é a zona vermelha, que tem CRB com 12, Brusque com 11, Ituano com 8 e o Guarani com 5 pontos. Queria falar alguma coisa, Jean? Você fez um sinalzinho, assim, pensei que era um sinalzinho para falar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, mas antes, quero mandar aí um forte abraço para o técnico Drim Dutra e a equipe de handebol masculino de Itajaí, da Univale. Eles estão representando o Brasil e a Federação Catarinense do Desporto Universitário no Mundial de Handebol que está rolando em Antequera, na Espanha. O Brasil venceu ontem, na sexta-feira, o Chile por 20-16 e amanhã disputa o 5º lugar contra a equipe da Índia. O jogo é na madrugada, 4h15 da madrugada de domingo. Espanha e Polônia, que estavam no mesmo grupo do Brasil, são os dois finalistas dessa competição internacional. Um abraço aí pra galera mesmo, representando muito bem, né, Santa Catarina. A gente vai para um rápido intervalo e volta para falar de Figueirense e de Segundona Catarinense. Não sai daí!